Prezados amigos, prezadas amigas, é com grande alegria e grande satisfação que mais uma vez pedimos a licença a cada um de vocês para podermos entrar nos vossos lares a fim de comentarmos os ensinamentos da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo. Vamos silenciar os nossos pensamentos, vamos elevar o nosso sentimento em prece ao mais alto, a fim de que possamos sintonizar as correntes dos espíritos, das falanges trabalhadoras que se encontram vinculadas ao presente trabalho, a fim de que possam nos envolver, nos abraçar nesse momento, compartilhando conosco suas boas vibrações, nos intuindo a fim de que possamos recolher do nosso encontro, da nossa conversa, as melhores lições para o nosso próprio aperfeiçoamento espiritual. Que o Mestre Jesus abençoe o nosso encontro e que os espíritos amigos possam permanecer conosco. Muita paz a todos. Queridos amigos, nesta noite em que nos encontramos mais uma vez, gostaríamos de tecer algumas considerações acerca da luta contra o mal. Na verdade, quando nós falamos de luta contra o mal, podemos eventualmente imaginar que estamos tratando de guerras, de violência, de agressividade, que esse tipo de conversa talvez não tivesse lugar quando estamos tratando do Evangelho de Jesus. Entretanto, é necessário que a gente compreenda, à luz dos ensinos dos Espíritos, do que estamos falando quando estamos falando do mal. Segundo, o que seria o mal à luz da doutrina espírita? O que seria o mal na visão do Espiritismo? Segundo o Livro dos Espíritos, lá na questão 634 do Livro dos Espíritos, nós veremos que o mal é uma consequência da imperfeição do homem. O Livro dos Espíritos vai nos trazer a noção de que o mal é a ausência temporária do bem. Vejam só, é o fruto da ignorância, do egoísmo e do orgulho. Então a gente claramente percebe que, sendo o mal uma ausência temporária de bem, decorrente da ignorância, do egoísmo e do orgulho do próprio ser humano, ou seja, fruto de uma imperfeição de nós humanos, nós vamos perceber que o mal não tem em si uma existência autônoma. Ele próprio não existe, porque, e essa comparação é muito rica, assim como a escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência de bem, é a ausência de entendimento, é a ausência da vivência do amor, é a ausência da vivência das leis divinas. O mal é a ausência de sabedoria. Então nós vamos compreender que quando nós falamos da luta contra o mal, não estamos falando de violência. Nós estamos falando justamente ao contrário.
Combater o mal é fazer, fomentar, instalar a presença do amor, a presença do conhecimento, a presença da sabedoria. Lutar contra o mal é iluminar um ambiente que está escuro. E aqui nós falamos, por certo, da escuridão espiritual, de iluminar as nossas almas e iluminar também as almas dos outros. Vejam que o próprio Cristo entabulou um combate ferrenho contra o mal. Mas ele não fez isso como muitos exércitos o fazem, sob a alegação: estamos combatendo o mal, e destroem, e batem, e tentam sobrepujar o seu inimigo, muitas vezes à custa da vida de muitos inocentes. Cristo é o nosso modelo na luta contra o mal, no combate ao mal. Cristo não destruiu os maus, ele os transformou com o amor, com o perdão e com o seu ensinamento, com o seu evangelho. Ele se fez um semeador de ensinos e um pescador de almas, um pescador de homens. Diante do mal, não há para ele, para o Cristo, o intuito de destruição, de agressão, de punição ao malvado, ao agente do mal. Existe sim o intuito de iluminar, de transformar aquele agente, de trazer o amor, de trazer o conhecimento para o lugar onde ele está ausente. E esse é um conceito bastante importante que a gente tenha presente. Se nós quisermos lutar contra o mal no mundo, nós faremos isso iluminando o mundo, trazendo mais luz ao mundo, trazendo mais amor ao mundo. Nós queremos lutar contra o mal em nós? De que maneira nós faríamos essa luta, esse combate ao mal em nós mesmos? Justamente da mesma maneira, trazendo amor, trazendo sabedoria, trazendo a renovação dos nossos pensamentos, da renovação das nossas atitudes. Nós vamos recordar da questão 919 do Livro dos Espíritos, que nos dá a questão do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, como a ferramenta essencial para a nossa transformação espiritual, para a nossa elevação, para o combate do egoísmo, do orgulho, da inveja, da vaidade, da intolerância em nós. Ali, nessa mesma questão, logo à frente, Santo Agostinho nos recomenda a importância de fazermos aquele exame de consciência diário, aquele nosso encontro de contas, acerca do que fizemos de bom e nos comprometermos a no dia seguinte e no futuro fortalecer e multiplicar esse bom, esse bem praticado, mas também nos apercebermos
do mal que nós cometemos ao longo daquele dia e refletir a partir desse mal cometido, as razões pelas quais nós o cometemos, em que contexto isso foi praticado, por que naquele momento eu agi daquela maneira ou reagi daquela maneira. Será que eu tenho alguma pendência a resolver a partir desse mal praticado? Um pedido de desculpas, uma eventual reparação para com alguém a ser feito de imediato ou no dia seguinte? Será que a partir desse mal praticado, eu olhando para dentro de mim mesmo, mais uma vez, praticando o conhece-te a ti mesmo, de que maneira eu posso corrigir em mim estruturas psicológicas, gatilhos, enfim, que me levaram a agir daquela maneira equivocada, a fim de que tenha sido a última vez que eu tenha feito daquela maneira, ou praticado aquele mal. E veja que aqui nós não estamos falando dos grandes males que a humanidade, que os seres humanos elencam na condição de crimes. Estamos tratando aqui do cotidiano nosso, junto ao nosso círculo familiar, de trabalho. André Luiz, se nós formos recordar lá nosso lar, ele próprio, depois que é resgatado, enfim, dos umbrais aos quais estava preso por tantos anos, ele se questiona, mas o que foi que eu fiz de errado para passar por tudo isso? Ele certamente se perguntava, mas eu não cometi nenhum crime, não matei ninguém, não roubei ninguém. E a espiritualidade lhe mostra que simples atitudes de intolerância no cotidiano, no dia a dia, na convivência com familiares, com amigos, com inimigos, com colegas, né, com os desconhecidos da rua, acabam trazendo em nós características que acabam por nos comprometer com as leis divinas, que acabam por nos atrasar de uma maneira bastante complicada no nosso processo de evolução. Então, nós precisamos realizar o combate ao mal em nós mesmos diariamente. Por meio desta reflexão diária, né, é como aquela pessoa que diariamente, né, que está num processo de, digamos, de gastar menos na sua vida, porque as despesas estão altas, e todo dia ela chega à noite e faz uma contabilidade de todos os gastos do dia. Então, nós também temos que fazer essa anotação, ainda que mental, de tudo o que foi feito. O nosso balanço do que foi feito de bom e também de mal. E, de uma certa maneira, classificar as nossas atitudes, assim como essa pessoa vai classificar os seus gastos. Olha, esse aqui foi um gasto que realmente precisava ter sido feito. Esse gasto aqui é um valor alto, foi gasto em alguma coisa desnecessária, em alguma futilidade, em algum prazer temporário. Por que eu fiz esse gasto? O que me moveu a fazer esse gasto? De que maneira amanhã, quando eu estiver nos meus contextos de rua ali, tiver a vontade de comprar isso ou aquilo, um doce, uma bebida, alguma coisa, eu não vou fazer isso porque eu estou comprometido com um objetivo maior, que é
de diminuir as minhas dívidas, os meus gastos. Da mesma maneira, nós, em relação às nossas atitudes. De que maneira eu posso corrigir, né? Por que eu fiz esta atitude que me traz um gasto espiritual, né? Um prejuízo espiritual? E de que maneira eu não vou repetir isso amanhã? Eu vou me esforçar, eu vou me segurar, eu vou evitar fazer esse gasto, quer dizer, vou evitar praticar essa coisa errada amanhã de novo, porque eu tenho um objetivo maior, que é a minha evolução, o meu crescimento. Então, precisamos desse processo tão simples, essa sugestão, tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, tão verdadeira e tão eficaz, esse roteiro que os espíritos nos trazem para a luta contra o mal em nós mesmos, do autoconhecimento, do autoexame e principalmente da preparação de estratégias a partir das quais nós não voltemos a cometer os mesmos equívocos, os mesmos enganos. Mas também poderemos trabalhar a questão da luta contra o mal no mundo. Estamos num mundo bastante envolto em guerras, envolto em sofrimento, temos muita violência, mas também temos fome, temos pobreza, temos abandono. Como podemos nós, enquanto espíritas, agir contra o mal externo? Então, nós vamos recordar lá, né, do ensinamento de Jesus, lá em Mateus 5, versículo 39, que Jesus dizia: não resistais ao mal, ou seja, não pague-se, né, não paguem o mal com o mal. Emmanuel, lá no Vinha de Luz, vai dizer que não resistir ao mal significa não revidá-lo no mesmo padrão. É responder o mal com o bem, com o perdão, com a paciência. Né? Quando o mal chega até nós, que ele não desperte, não provoque em nós um outro mal como resposta. Que quando o mal chegar até nós, o mal for praticado contra nós, que nós respondamos a ele com o bem, não revidar com esse mesmo padrão de mal. A fim justamente, né, quando nós falamos de combater o mal, que combater o mal é fazer a luz onde há escuridão, o combate ao mal feito contra nós, ele se dá com o bem, com a iluminação de quem pratica o mal, a fim de que nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, possamos revidar o mal com o exemplo do bem, a fim de que quem praticou esse mal contra nós, receba a lição de como ele próprio deve proceder no futuro, modificando-se, iluminando-se, ou seja, transformando o mal em bem, em elevação da criatura. Então, nos compete esse trabalho de iluminação, de responder ao mal com o bem, com a prática do bem. Responder o mal com o bem. Né? Quando nos chegar a fofoca, que ela morra em nós, e que nós respondamos ao fofoqueiro com o silêncio e com a oração. Se é injustiça que nos atinge, vamos responder com justiça, mas não com vingança. Quando nós defrontarmos com a corrupção, com a falta de ética, respondamos com a honestidade do próprio exemplo. Mas, sobretudo, sempre que se nos surgir
a oportunidade de semear o bem, independentemente de termos sido ou não agredidos ou atingidos pelo mal, não percamos a oportunidade de levar a luz às trevas, de esclarecer com o conhecimento, com o exemplo, tudo quanto nós possamos. O exemplo, o ensinamento, são todos fatores que podem, a partir deles, fazer com que a luz, os bons sentimentos, se instalem na vida e no coração das pessoas. Que a partir daí, iluminando-se, melhorando-se, vão fazendo diminuir o mal no mundo. E aí nós podemos chegar a uma estranha conclusão, mas que faz parte da própria pedagogia da vida e das próprias leis de Deus, que é o bem surgindo a partir do mal, ou o mal como uma oportunidade de evolução espiritual. Então, na carta aos Romanos 8, versículo 28, nós vamos ver, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, mesmo aquele que sofre o mal, acaba a partir daí, se souber vivenciar os ensinamentos de Deus, gerar o bem, recolher os ensinamentos daquele mal praticado, não reproduzindo esse mal, não praticando ou difundindo esse mal, mas aprendendo a maneira a agir correto, dando exemplos de como fazer melhor, de como fazer diferente, de como agir de outra maneira. Então, nós vemos, quando Kardec vai trabalhar a questão das guerras, ele vai dizer que elas trazem em si uma função de desacomodar pessoas, pensamentos, instituições, para que abandonem práticas equivocadas e se movam através do sofrimento para o bem. Assim como do sofrimento vai surgir a evolução, do sofrimento vai surgir o amor, do mal praticado, se nós soubermos compreendê-lo e entendê-lo e sublimá-lo, transformando em nós em algo bom, ele necessariamente acabará se tornando uma luz para as outras pessoas. Então, muitas vezes, quando nós olhamos, aí nesse exemplo, nessa questão que a gente trouxe do exame de consciência, às vezes é justamente algo errado que nós fizemos, um mal que nós praticamos, que vai, através desta reflexão, nos despertar para equívocos, para inferioridades que nós ainda trazemos em nós, e a necessidade de corrigi-los, de sublimá-los, de transformá-los em algo bom. Então, nesse conceito, a gente diz que do mal pode vir o bem, porque o mal praticado nos desacomoda e, conscientes das verdades, dos ensinamentos, nós vamos, a partir daí, nos modificarmos para a prática do bem. Então, André Luiz, lá, por exemplo, em Os Mensageiros, ele vai trazer, né, vai dizer ali que muitas pessoas falham nas suas missões na Terra justamente por se deixarem levar pelas ambições, pelas paixões, pelos vícios, e só vão despertar no plano espiritual quando enfrentam as consequências dolorosas desses seus atos. Então, só aí, então, eles compreendem e aprendem. Ou seja, o mal que eles praticaram, a partir das consequências que esse mal trouxe para eles, é que os despertou
para a sua transformação, para a sua modificação. Ou seja, o mal também serve, né, a sua função no grande conjunto das leis divinas. A sua função acaba sendo também o de ensinar, de transformar as pessoas. Então, resumindo mais uma vez, lutar contra o mal é lutar pela própria iluminação e pela iluminação dos outros, de fazer luz onde há treva, de levar amor onde há ódio, de ensinar onde há ignorância. Então, de que maneira a gente, né, de uma maneira bastante prática, poderia pensar em lutar contra o mal no nosso dia a dia, além dessa questão do autoexame, da autorreflexão a respeito de tudo que nós fizemos no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, a questão do Evangelho no lar, que vai sempre fortalecer, né, o ambiente, aí vai trazer influências positivas com a presença dos espíritos amigos, e vai debelar influências negativas que tenhamos em nossas vidas, enfim, vai trazer luz onde porventura haja treva. Também exercitarmos a prece diária, a nossa vigilância dos pensamentos, evitarmos julgamentos das pessoas, tentarmos, ao contrário disso, tentarmos cultivar a empatia e a caridade para com as criaturas, trabalharmos na casa espírita, no dia a dia, aceitar provas e expiações sem revolta, mas sempre nos questionando acerca do que aquele mal que está acontecendo conosco pode estar querendo nos dizer, a fim de trazer a nossa evolução e o nosso crescimento. Perdoar, né? O perdão como uma estratégia de libertação de nós mesmos em relação àquele mal. Então, lutar contra o mal é trabalhar pelo próprio crescimento e iluminação, mas também evitar que ele não se transforme num mal maior, que ele não se transforme para pior, que o mal não cresça em nós, que não cresça a partir de nós, a partir das nossas atitudes. Então, lutar contra o mal é uma tarefa que nos compete em cada instante das nossas existências. Então, que fique o convite para cada um de nós de sermos soldados do bem, agentes positivos e ativos da propagação da paz e da luz em nós e em relação àqueles que estão próximos de nós, e por que não no mundo, de sermos discípulos efetivos do Cristo na Terra, que cada pensamento, palavra ou ação que partem de nós possam ser instrumentos de luz nesse mundo que ainda busca a redenção. E compreender que este é um processo ativo que pede de nós ação e compromisso e disciplina diários. Se conseguirmos compreender isso, certamente estaremos contribuindo de uma maneira efetiva para a nossa evolução, para a nossa felicidade e também para a evolução e para a paz no mundo todo. Que o Mestre Jesus possa nos envolver e nos fortalecer na nossa luta contra o mal.
Queridos irmãos espirituais, queridos amigos, vamos mais uma vez rogar ao Mestre Divino que possa nos envolver com a sua paz, com o seu amor, com a sua luz. Que os amigos espirituais possam chegar até nossos lares, nos envolver com a sua paz, que possam nos auxiliar, nos intuindo, nos abraçando em cada instante, a fim de que a luz que combate a ignorância, a escuridão e a treva possam se instalar em nossos corações, mas também se instalar em nossos lares, em nossas casas, em nossos ambientes de trabalho, que possa se instalar em nossa casa espírita, em toda parte que estivermos, que possamos, com o concurso dos espíritos amigos, nos transformar em semeadores de luz, iluminadores de caminhos, fazendo-nos assim soldados do bem, na grande luta contra o mal, uma luta que se trava com o bem e com o ensino da sabedoria do Evangelho. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos abençoe e nos abrace e nos despeça em paz. Muita paz a todos, meus amigos.